Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje, o entrevistador de hoje vai entrevistar alguém que eu acho que muitos aqui de Riacho conhecem e têm um carinho enorme por esta pessoa. E eu vou pedir já, desde já, que você que vai entrando nessa live, vá curtindo, compartilhando, para que chegue para mais pessoas. Todo mundo merece ser entrevistado porque todo mundo tem uma história. E o entrevistador de hoje tem uma longa história para contar para a gente. A gente vai descobrir coisas aqui muito interessantes da sua vida de criança, a sua trajetória até agora. Claro que dentro de uma hora não vai dar para falar tudo, mas a gente vai nos pontos mais específicos e importantes que vêm agora na sua mente. Desde já, agradeço muito a sua presença e se apresentar ao público com quem é que ele está de frente hoje. Meu caro William, graça e paz a todos, os seus internautas, a você, porque eu tenho estima e admiração pelo seu trabalho, um excelente comunicador e que promove um bem social, religioso e espiritual com estas entrevistas que faz com que as pessoas conheçam mais afinco quem são as pessoas, né? Então, estar aqui no seu programa hoje é algo de que muito me alegra, que muito me orgulha, então, antecipadamente, agradeço. Eu que agradeço a sua presença, Padre. Então, cada um de vocês que estão aí, vão curtindo e compartilhando. E também vocês podem estar enviando seus agradecimentos, suas mensagens também. Que aqui, Vitor está nos bastidores, vai estar anotando tudo direitinho para estar passando aqui no momento da live os agradecimentos, aquilo que vocês vão estar comunicando aí na live. Pois bem, Padre, tudo a gente começa pelo começo, como diz o nordestino, né? De onde é que o senhor é natural? Quem são seus pais? Muito bem, eu sou caruaruense, nascido no Alto do Moura, a Vila dos Artesãos, a terra do mestre Italino, terra do barro, da arte, da cultura. Meus pais têm o nome do meu pai, Luiz Antônio da Silva, por isso sou Luiz Antônio da Silva Filho, herdei o nome de papai. Minha mãe é Odete Maria do Nascimento Silva, ambos são idosos, papai tem 91 anos, mamãe tem 81 anos. Sou o oitavo de 10 irmãos. 10 irmãos. Leonaldo, Leonildo, Laudenícia, Laudeneide, Lailton, Lailson, depois Leonel, Laurenice, Luiz e Livonaldo. Família grande. Família grande. Qual era a profissão ali que seu pai e sua mãe exercia, ou sua mãe era só dona de casa? Mamãe sempre cuidou da família, dos filhos, mas também é artesã, e papai é artesão do barro. Mamãe também é artesã e criar os 10 filhos, a família com a arte. Com a arte. Que tipo de arte que eles produziam? O Alto do Moura é uma arte figurativa, um pouco como se fosse caricatura de uma realidade. Mas eles transcrevem e transformam o barro em arte, moldando, modelando e dando forma à cultura regional. Então tudo começou mais com retratando a vida do campo, os animais, também arte utilitária como panelas, coiseiras, copos, pratos de barro. Tem arte utilitária também lá na nossa região, mas com papai se tornou assim um pouco mais, digamos assim, mais evoluída o retratar pela arte. Por exemplo, enquanto todos só faziam bois, retirantes, algo bem corriqueiro, ele começou a fazer também máquinas fotográficas, carros, máquinas, e ele, porte eletricista, então tudo que ia acontecendo, ele retratava. Também a religiosidade popular, procissões, imagens de santos, sempre ele... E dava, padre, uma família grande dessa para sustentar com esse trabalho, dá para sustentar a família, ou ali dava mais ou menos, faltava? Foi uma realidade precária ou não? Foi uma realidade razoável? Sim, como pobres, mas com muita dignidade. Com muita dignidade. Com muita dignidade, graças a Deus, nunca passamos grandes apertos, né? Criou 10 filhos com muita simplicidade, sem luxo, mas deu educação aos 10 filhos, com o suor do trabalho, conseguiu casa própria, conseguiu casa para os filhos, conseguiu assim o essencial para sobreviver com dignidade. E o mais importante nunca nos faltou: o amor de papai e de mamãe, a fé, a comunhão, a fraternidade, a religiosidade, e sempre foi muito tenaz na nossa família. Então, posso assim dizer que foi a arte um grande dom, como papai disse. É um dom de Deus, é um presente de Deus, que fez com que ele e mamãe, unidos, criassem 10 filhos,
E dessa família já temos 42 netos. Padre, o senhor deve ter muitas recordações, pela essa época que o senhor fala aí, né? Que eu peguei também essa época, não sou muito novo também não. A questão de tinha aquela reunião do almoço, de família reunida na Sim, mesa, sim. do pai estar ali na cabeceira ali da mesa ali no Eu agradeço a centro. você por esse ponto, porque acho que todas as entrevistas que eu já dei na vida falando de família, eu contei essa história, né? Nós somos 10 filhos e papai e mamãe formavam 12. Papai sempre dizia, é a ceia larga, tem 12 apóstolos, aqui nós somos 12 com Cristo. E sempre estando à mesa, recordo-me com muita alegria, principalmente no jantar, nós rezávamos o terço juntos. Antes de sairmos do jantar, tínhamos que rezar o terço. E além da reza do terço, se proclamava a palavra também, se meditava, e foi aí quando eu aprendi, foi aí quando eu fui tocado. Às vezes criança, todo mundo é sempre traquino, querendo sair antes, querendo brincar, querendo jogar futebol, mas seu pai dizia, não, só depois que rezar o terço. E isso foi muito tenaz E e determinante para a minha vocação. o senhor foi criado nesse contexto assim de missa dominical? Infelizmente não, porque nós não tínhamos. Eu morava numa comunidade, hoje é um bairro do Alto do Moura. Mas quando eu era criança, lá ainda era área rural, era distante. Caruaru cresceu Sim, muito, né? sim. E aquela área rural se tornou hoje tudo urbano. Mas na época não era somente rural e só existia missa lá uma vez por mês, no terceiro domingo às 15 horas da tarde. Mas ninguém perdia, né? Aí era um dia de festa, era o dia em que você usava a roupa melhor, tinha roupa para missa. Essa aqui era reservada para ir só para uma vez no mês para missa. E depois íamos todos, tinha um cruzeiro lá na frente da igreja. Aí a gente às vezes fugia da missa para ir brincar na frente do cruzeiro. Quando terminava, ganhava sempre um sorvete, um pirulito, uma coisa ou outra. Então ir à missa era uma festa que alegrava o coração da criançada. Quais eram E as, depois brin... papai levava todos, né? Quais eram as brincadeiras que você disse assim, saiu para brincar? Quais eram as brincadeiras naquela época que se brincava muito assim, as crianças, a juventude? Quando criança, na igreja, às vezes, papai reclamava, nenhum pode sair, tem que ficar a missa todinha. Mas aqui à frente tinha um cruzeiro que tinha 3 andares. E a gente brincava de pular, subir, pular, correr para lá e para cá, como toda criança, Com né? toda criança. Mas eu lembro que a importância da culpa, né? Santo Agostinho dizia, feliz culpa, ó feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador. Lembro-me que quando papai reclamava que quem saía da missa e não ficava, e às vezes que eu saía ficava com aquela culpa, aquele pensamento, eita, Deus não vai gostar, Deus vai ficar triste, né? Por conta daquela correção. E isso a gente ia crescendo, aprendendo a fazer da culpa um caminho de conversão, né? E claro, isso foi consolidando a fé, a compreensão de Deus, muita coisa na inocência, na ingenuidade, mas que ali, com os pais presentes, isso torna bem mais fecundo. Eu lembro que era lindo, e de vez em quando eu prego isso, quando é missa de primeira comunhão. Os pais, não mandem os filhos para a missa, vá para a missa com eles. Um diferencial muito grande quando alguém diz assim, meu filho vá para a missa, ou dizer, meu filho, vamos para a missa. Né? Então papai e mamãe sempre disseram, vamos para a missa. E além da missa, nós tínhamos a reza do ofício de Nossa Senhora, reza do terço, mês de maio, conferências vicentinas de assistência aos pobres de São Vicente de Paulo, circo bíblicos. Então a gente sempre foi uma comunidade muito viva, muito animada. No primeiro pároco, quando eu ainda era criança, eu fui batizado, era Monsenhor Olivaldo, depois Monsenhor José Roque, passou muitos anos lá e foi quem é o meu referencial de padre que eu convivi na infância e na adolescência e que me enviou para o seminário foi Monsenhor Roque. Então tudo isso alimentou minha fé. Se você fosse resumir aí assim, qual é o maior exemplo? Primeiro, vamos falar do seu pai, depois da sua mãe. Qual foi o maior exemplo que eles deixaram, né? Estão vivos ainda, mas assim, deixaram em vocês, que vocês carregam assim a vida toda, que é o legado, né? Qual seria a coisa mais forte assim que o seu pai... Entre muitas coisas, a questão da arte é muito importante, a cultura, valorizar a cultura, isso é muito importante, valorizar os estudos, sempre incentivar. Não tiveram oportunidade, mas nos deram a oportunidade de estudar. Isso é uma coisa, mas eu diria que o que mais me marcou era a capacidade da solidariedade que meus pais tinham. Mesmo sendo pobre, ajudava os outros pobres. Eu lembro que no domingo, às 7h30, depois da missa, tinha missa na catedral, transmitida pela rádio, no Augusto Carvalho, 6h30 da manhã, todo domingo a gente acordava para escutar a missa pelo rádio, quando não podíamos ir à cidade. E quando terminava a missa, papai saía com um saquinho,
que tinha o nome nesse saquinho, Sociedade São Vicente de Paulo. E a gente saía com esse saquinho de porta em porta, a vila era pequena, todo mundo se conhecia, e a gente saía, esmola para os pobres de São Vicente, esmola para os pobres de São Vicente. E às vezes as pessoas colocavam ali uma moedinha, um trocadinho, e depois se juntava, os 4 domingos, as 4 coletas que tinha, e se dividia literalmente, uma parte ia para a prestação de conta da Sociedade São Vicente de Paulo, e depois tinha os socorridos. Hoje tem muitas assistências sociais, tem muitos planos que ajudam os pobres, né? Mas naquela época existiam muitas pessoas desvalidas que não tinham nenhum auxílio como tem hoje. Então era a igreja e a Sociedade São Vicente de Paulo que ajudava essas pessoas a não morrer de fome, a não passar por privacidade. Então se dividia, então tinha 5, 6 socorridos, então eles recebiam aquela ajuda de custo para se manter. E da sua mãe? Mamãe foi minha catequista, foi quem me ensinou a ser catequista. Com ela eu me tornei catequista também. Participei também com outras 2 senhoras, Dona Antonieta e Dona Alta, e com a mamãe eram as 3 catequistas que a comunidade tinha. E de mamãe eu tenho, claro, esse grande legado na minha vida sacerdotal, essa seriedade, essa honestidade, esse cuidado com os outros. Né? É bom ser bom, a bondade, ser sempre bom. Nunca ouvi de papai e de mamãe legitimar ou permitir que a gente pudesse ter um espírito de vingança, de intolerância. Não, muito pelo contrário. Sempre os valores cristãos da fé. E sempre quando tinha um conflito, como toda família tem, sim, sempre era a palavra de Deus. O testemunho de fé é quem era crivo para ajudar a gente a se perdoar sempre, a se amar sempre. Então, qual é a família que não tem conflito? Qual é a família que não tem dor de cabeça? Todas têm. Mas é como lidar com as dores, com os problemas. Em simples resumo, eu diria, depois de tudo, a gente está sempre unido. Depois dos problemas, o amor é quem sempre prevalece. A mamãe sempre nos ensinou muito isso. Amém. Pois é, minha gente. Para você ver, aqui é só um pedacinho, só um esquento até agora, tá certo? Você que está entrando na live agora, curta, compartilhe, continue aí na live, mande suas perguntas, mande seu agradecimento, que nós estamos aqui atentos a cada mensagem que chega também. Pois é, padre, fechando esse ciclo aqui dos pais, e a gente já viu essa parte religiosa que eles passaram para você, e como é importante isso, padre, a gente Sim. poderia ressaltar aqui, a importância que essa igreja doméstica, Sim. essa primeira base, a família, né? Então, essa parte forte, como você fala aí, passa para a gente, de um pai que ali, demonstrando com esse exemplo de estar ajudando, de mesmo a missa ali uma vez por mês, ou mais todo mundo ali presente, essa forma de rezar, né, na mesa, isso deixa gravado no coração da criança, que não tem como sair. Marcas né? profundas. Marcas profundas. Que vai determinar depois a religiosidade. Né? E essa questão da família é por demais importante. Costumo sempre lembrar do grande Papa das famílias, São João Paulo II. Dizia que a família é a célula máter principal de uma sociedade. Se a sociedade está enferma, é porque a família não vai bem. Se a família é afetada, toda uma sociedade é afetada. Às vezes se preocupa tanto com a dimensão política, econômica, social, e se relativiza muito a importância da família. Não na dimensão político-partidária e ideológica, não é isso. Até porque os guardiães da família sempre foram os que são da igreja. A igreja sempre guardou, sempre preservou, sempre cuidou, sempre defendeu a família. Não precisa esperar que alguém somente socialmente faça isso. Mas só para dizer que se cuida-se da família, está se cuidando também do social. Se a família vai bem, toda uma sociedade irá bem. Pois é, padre. Aí o senhor começa a estudar. Quais são os seus primeiros colégios ali? Estudei lá na vila mesmo, no sítio do Alto Moura, comunidade rural, e tinha a escola primário, chamava-se o primário, né? Primeira, segunda, terceira e quarta série. Eu perdi um ano já entrei com um ano a mais, porque quando criança eu tive pneumonia e não podia ir à escola no primeiro ano. Fui só com 8 anos. Aí já entrei na primeira série, segunda, terceira, aí quarta série, foi o primário, depois quinta série. Eu fui para a comunidade vizinha do Posto Agamenon, que era um colégio maior,
que atendia todas as áreas rurais ali. Ele eu fiz a quinta, sexta série, 2 anos só. Depois eu fui para Era a cidade. estudioso? Sempre gostei. Não gosta? E, inclusive lá em casa, quem mais teve a oportunidade de valorizar, de estudar bem mesmo, de se dedicar, fui eu. Eu gostava e tinha preocupação, eu queria aprender mais, eu queria avançar nos estudos. Deu trabalho às professoras, não? Não, depois eu era exemplar. Depois fui para o Colégio Mário Sete e lá concluí o primeiro e o segundo grau, ali no bairro Vassoural, no Mário Sete, em Caruaru. Terminei o segundo grau, pois já... Tem alguma professora que marcou Sim, seu várias. tempo? No primário, a professora Laura e Dona Maria Soares foram muitas, né? Depois Rosenilda lá no primário, a Maria de Lourdes, o professor Maurício, tantas pessoas, muitos, o professor Daniel, eu lembro de muitas pessoas, muitos professores maravilhosos. Luzinete, a professora Luzinete me ajudou muito. E sou grato a essas instituições. Quando eu terminei o segundo grau, eu já estava no discernimento vocacional. Eu não fui coroinha, porque lá não existia missa dominical, eu fui só vocacionado e já fui para o seminário. Aí terminei o segundo grau, eu já estava convicto que queria ir para o seminário. Aí terminei, fiz mais um ano de propedêutico. Depois, filosofia e teologia. Nesse período de adolescente, que hoje a gente vê como está hoje, muitos adolescentes, que às vezes dando muita dor de cabeça aos pais, né? Eu acho que o senhor, como sacerdote, deve escutar muito mãe e pais que vêm ali aflito, pedir sua oração, pedir seu conselho, sua orientação. Naquele tempo, já era muito assim, tinha muito essa questão de proposta para os jovens, para se perder como a gente vê hoje, não, drogas... muito pelo contrário, era muito diferente. Primeiro que não existia essa onda de drogas, nem de prostituição, nem de pornografia, nem de internet, as coisas não tinha, né? Não tinha. O divertimento era o quê? Ir à igreja, escola, família, escola, trabalho. Trabalho, escola, família. Então a gente cresceu nesse ciclo, de modo que essa geração, quem é de 70 para cá, pode perceber que a nossa vida era preenchida com sentido. E a gente não tinha tantos recursos que tem hoje. Vou dar só um exemplo. Quando eu estudei no posto Agamenon, eu andava quase 6 quilômetros a pé, ou às vezes de bicicleta, para ir para a missa, para ir para a aula. E como começava de 1 hora, tinha que sair de meio-dia, um pouquinho antes, como diz o ditado, no pingo do meio-dia, caminhando sol quente, de bicicleta. E a gente fazia aquilo com tanto sacrifício, mas às vezes arriscando a vida, atravessando o rio na ponte que estava cheio. Então era muita dificuldade mesmo. Tudo era precário. Mas a gente ia, estudava e se esforçava. Hoje tem carro na porta, tem até como é que se diz, até salário, entre aspas, para quem estuda. Que tem a bolsa aí, bolsa pé de meia, essas coisas todas, propostas e merenda, tudo isso. Quer dizer, tudo no nosso tempo não tinha merenda, não tinha transporte, não tinha incentivo, de nada. Então a gente fazia por amor e por consciência da importância do estudo. Hoje, eles têm tudo, mas falta o essencial, que é a valorização do professor, a valorização do estudo. Quem imaginava que você ia desrespeitar um professor, você ia ofender, você ia bater no professor, a desrespeitar? Então, onde foi que errou? Onde é que está o erro? A gente não pode culpar uma pessoa, mas do sistema, a sociedade, ela ficou desenfreada. Quando também passou a receber tudo, e quando se recebe tudo de mão beijada, não se dá tanto valor. Né? Hoje tem tudo, era para ser muito mais e não é. Temos muita dificuldade. Eu digo a nível de sociedade odierna. Mas o que é que falta? Falta sentido, ressignificar as estruturas de família, de sociedade. Nós vivemos num relativismo muito grande. E esse relativismo desemboca-se num vazio. A vida tem tornado muito líquida, são relações líquidas, não são mais consolidadas no amor, na família, no trabalho, na dignidade. Né? Então você vê tantas coisas que eu diria inversão de valores. Né? Se perdeu muito porque se perdeu o essencial. E outra coisa também que eu julgo e faço como diagnóstico como sacerdote, e não tenho som de dúvida de enfatizar e sem medo de errar. Quando se tirou a espiritualidade, quando se tirou Deus do centro, quando se relativizou e as pessoas não mais pautaram sua vida no teocentrismo, na religiosidade, então muita coisa se perdeu.
faltou sentido. Porque a gente, eu lembro ainda, peguei essa época ainda, que antes de começar a aula a gente rezava. Isso. Hoje se Né? rezar. Ah, Agora, recentemente, um colégio católico foi penalizado, talvez até penalizado no sentido de multa financeira, se fizesse um evento religioso. Um colégio católico sendo perseguido porque ensinou as crianças a rezar e etc. Então, inversão de valores. É uma pena muito grande. muito bem. Esse relativismo vai trazer consequências trágicas. Amanhã, no futuro, nós vamos ver quão gritante será essa realidade. As pessoas estão perdendo a ética, estão perdendo a moral, estão perdendo... Eu não falo isso, não é numa dimensão exagerada, de um conservadorismo aleatório ou sem sentido. Não se trata disso. Se trata que, quando se perde o sentido, consequências trágicas virão. E é uma pena. Mas tem muita gente boa, não podemos pensar só no negativo, não, porque tem muita coisa boa. Chegou aí, quando a comunicação é importante, a saúde e a educação é importante, a alimentação, muita coisa boa veio com essa modernidade, com esse avanço. Não é um saudosismo doentio que a gente diz, antes era que prestava, hoje nada presta. Não é isso. O que falta é você ressignificar e ter sempre como crivo a dignidade da pessoa humana, a estabilidade social, isso é muito importante, porque também não podemos pensar que Deus quisesse que aquelas pessoas, aquelas famílias vivessem numa desgraça, passando fome, sem a graça da dignidade, sem o estudo, sem educação, sem saúde. Então tudo isso é muito importante, que deu passos à humanidade, né? Agora falta dar passo nessa dimensão que torna as pessoas mais humanas. Eu acho que é isso que a gente precisa, mais seres humanos, até parece uma redundância, né? Dizer isso, mas não é. Vivendo a humanidade. As pessoas estão muito mecanizadas, financeiramente falando, muito financismo, né? Só o ter, essa correria toda, essa agitação toda. As pessoas não se sentam mais para conversar, como estamos fazendo agora, para dialogar, para ler um bom livro, para valorizar a cultura, para valorizar a arte. Está se perdendo essas coisas, né? Qual é o jovem hoje que pega um livro para ler? Pouquíssimos. Não, eu já pego tudo pronto na internet. E agora a inteligência artificial vem aí trazendo tudo pronto. Quer dizer, vai mal acostumar as pessoas. E é importante abrir um parênteses, porque o Santo Padre, agora o Papa Leão XIV, na sua encíclica, que vai abordar essa problemática, essa dificuldade da inteligência artificial, que pode ser benéfica, mas também pode trazer e causar muitos males, quando desumaniza as pessoas, como torna as pessoas com o coração mais seco, mais fechado em si mesmo, o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, né? Tem muito disso aí que está perturbando a vida de muitas pessoas. Falta mais humanidade. E o Papa Leão lembra a humanidade isso. Não ser escrava, nem da internet, nem da inteligência artificial, mas ser livre. E ser livre, segundo o Papa, é o Evangelho. Somente Jesus nos liberta, né? E esses meios tendem a tornar não central, não sendo centro, a fé, o amor e a religião. Isso é uma pena muito grande. Eu até anotei aqui que eu achei muito importante isso. A gente tem visto o aumento cada vez mais de pessoas com depressão, ansiedade, e isso tem aumentado muito. É o mal do século. É o mal do assim século. Dizer, né? E eu achei muito interessante quando uma parte do senhor falou assim, a gente tinha o preenchimento do tempo porque a gente trabalhava, escola, casa. Então, hoje, por causa de as modernidades, né, que vem para o bem, mas também nos entrega pronto, por exemplo, um trabalho que eu faria 2, 3 horas, eu faço em segundos. Há uma canção que me faz lembrar essa sua fala, do Padre Zezinho, Utopia. Aquela música é linda. Sim. Se a humanidade faltasse suas metas de vida, com o que diz aquela canção. E lá tem uma estrofe que diz assim, faltava tudo, mas a gente nem ligava, porque o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. As pessoas precisam sorrir mais umas para as outras. As pessoas precisam se olharem mais umas para as outras e no olhar umas para as outras se ver, se identificar como pai, como mãe, como filho, como irmãos, como amigos. Né? Aí há tanta polarização, há tanta inveja, há tanta intriga, há tanta maldade. Esse mundo só acontece essas coisas porque, repito e enfatizo, se distanciou do essencial que é Cristo. Somente Ele traz a verdadeira alegria. Somente Ele traz a verdadeira paz.
quem abraçou a fé e está com Cristo vai ser sempre muito feliz, vai ter muita paz, vai ter prosperidade, vai ter resiliência. Não significa que não vai sofrer, porque ele mesmo diz que quem quiser me seguir tem que tomar a sua cruz e segui-lo. A cruz faz parte, mas o sentido que a gente dá a esta cruz, a esse sofrimento pela fé, o mundo não consegue dar. Amém. Amém. Pois é, pessoal, continue aí curtindo, compartilhando, mandando para cada um de nós aqui a sua pergunta. Se você quiser fazer alguma pergunta também, seu agradecimento, deixa aí a sua mensagem. E curta e compartilhe. Padre, vem uma pergunta aqui agora que muita gente quer saber. O padre chegou a algum momento assim e pensar, vou ser sacerdote, vou casar, vou ter filhos? E como todo jovem, como toda pessoa humana, tem seus projetos e todo o arquétipo de uma humanidade é isso, a estrutura familiar patriarcal, né? A gente sempre pensa e tem aquilo em mente. Teve Mas alguma Deus, pressão assim da família, lhe interrompendo? Dizer, não, o seu pai, alguém da família, não, o homem tem que casar mesmo, tem que ter filho, negócio de padre, não tem jeito não. Só um dos meus irmãos que não entendia, e porque ele tinha perdido também a sua experiência de fé, ele era um pouco contra. Mas depois ele mesmo percebeu e ele sabe e ele entende da importância do sacerdócio. São todos vivos, padre? Graças a Deus, somos 10, todos vivos. Mas, por outro lado, toda a minha família valorizou, toda a minha família incentivou. E é claro, qual é o jovem? E o bonito e a beleza e a riqueza do sacerdócio está exatamente aí. Você ter a capacidade de renunciar àquilo que era projeto de vida para poder se entregar plenamente a Deus. Então, como todo jovem, sonhei, desejei, me alegrei, vivenciei tudo aquilo que um jovem cristão no seu tempo e na sua época vivenciou, não como hoje, naturalmente. Deixa eu fazer uma pergunta, porque é muito jovem se pergunta hoje, assim, teve algo, porque muitos precisam assim, para mim ser sacerdote eu tenho que ter uma revelação, tem que vir, sabe, sentir uma presença, um sonho. Eu não experimentei. Precisa assim. disso ou discernimento, não precisa que algo respeito extraordinário quem aconteça. Teve essa experiência mística, respeito, todo meu respeito, mas comigo foi diferente. Quem me ensinou e quem me despertou a ser padre foi a própria vida dentro da igreja. Vou lhe dizer bem claro, eu nunca imaginava que eu conseguisse ser padre ou que eu fosse ser padre. Nunca se passou pela minha cabeça. Mas quando criança, aí eu mostro um processo, né? Eu fui admirando, me encantando com as coisas da igreja. Eu só encontrava a verdadeira alegria e felicidade quando eu estava nas coisas da igreja. Meus irmãos iam para as outras festas, eu fui a algumas, eu não me sentia ali. Um peixe fora d'água, eu não sentia felicidade. Mas quando eu estava na igreja, eu estava feliz. Né? Então, participei de muitas festas que meus irmãos iam, nós íamos todos. Mas é a questão, tudo aquilo para mim, eu não encontrava sentido, eu me sentia vazio com aquilo que era corriqueiro, que todo jovem queria. Então eu sentia que Deus queria algo maior para mim. E o que era que Ele queria? Não sabia, não tinha discernimento, não tinha clareza. Depois eu fui percebendo e um dia, na missa, contava aquela história da vocação de Samuel. Deus chamando Samuel, Samuel. E aquilo despertou em mim. Depois a vocação de Jeremias, a vida de São Francisco, a vida de São Vicente de Paulo. Então, como vicentino, então toda a minha vida foi vivenciando, escutando, lendo essas histórias, é que foi me encantando. Mas, repito, eu não imaginava que fosse para mim. Quando eu me crismei, que tornei-me cristão comprometido em 1993, por Dom Augusto Carvalho, no dia 7 de agosto de 1993 foi minha crisma. Tá com a memória boa. E daí, ali eu tive um discernimento. Eu quero fazer algo. Eu me tornei catequista de crisma, depois ajudei outras pessoas a se crismarem. E aquilo foi me enchendo, me preenchendo, e veio, do nada assim veio, Deus pedindo sempre algo a mim, que eu me consagrasse, que eu me tornasse sacerdote. Mas repito, era a vida familiar e vida de igreja que ia pautando para aquilo. Uma vez um jovem me perguntou, como é que a gente sabe que Deus chama a gente? Não é uma coisa mágica, aleatória, que eu me arrepiei e tive um sonho. Não é nada disso. Eu dizia ao jovem, seus olhos brilham com as coisas de Deus. O encanto. Jesus, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, seu coração se compraz, se enche de alegria de vida por as coisas dele. Então, participar de uma procissão, participar de uma missa, participar de um texto,
Eu gostava de pregar, eu lia muito, eu pregava com meu tio Manuel, com o papai do ciclo bíblico, pregar o evangelho, estar cuidando das coisas de Deus, era a minha maior alegria. E aí teve um momento que eu disse, mas como vai ser? Porque eu era tímido, muito tímido. Família simples, humilde, matutinho lá do sítio, do Alto Moura. Como é que eu vou pregar e falar para o povo? Você pode ter que pregar, não tenho condição. Depois, eu era tão tímido que eu pregava para as crianças, dando catequese, mas quando chegava alguém que ficava admirando, eu me desconcentrava, ficava com vergonha, mudava de assunto, e botava uma outra atividade, encerrava. Não. Aí um dia, eu lembro que na missa dizia aquela leitura de Salomão, que pediu sabedoria. Estava na missa, eu vi aquela leitura, recentemente foi proclamado, né? Uma das leituras do tempo comum. E eu disse, Senhor, se tu queres que eu seja, se achas que eu sou capaz, que eu não me vejo, me dê sabedoria, me dê discernimento. Então Deus foi me dando sabedoria e discernimento. E por mais que eu achasse que eu não era capaz, eu sentia que Deus estava me capacitando. Porque como é que eu saberia pregar, saberia ter entendimento da palavra de Deus? Eu lembro que Monsenhor Roque, um grande sacerdote, ele dizia, quando a gente vai para a missa, que escuta a palavra, tem que contar em casa, tem que contar aos irmãos, aos amigos, seja um propagador da palavra. E eu fazia isso. Olha, a missa de hoje disse isso e isso. Contava aos meus irmãos que não iam, contava aos outros, aos colegas. Então, eu cresci, eu vivi com as coisas de Deus e foi isso que me fez ser sacerdote. Quem conhece o senhor sabe muito bem o carinho que o senhor tem, principalmente pelos idosos, né? Quem conhece, assim, o senhor está lá, às vezes está lá visitando, doente. Quem acompanha também o senhor nas redes sociais também vê isso. E a gente vê a alegria muito, principalmente que o senhor sempre está vestido, né, com a batina. E aquele idoso, na hora que vê, já sabe que é o padre. Né? Se não conhece, mas na hora o padre entrou e a gente vê a alegria. E a gente vê aquele carinho imenso que o senhor tem de acolhimento, de tudo isso. Aí vem minha pergunta. O senhor é um padre feliz? Sim. Realizado como sacerdote? Felicíssimo, realizado, sofrido e alegre e feliz. Porque quando fala assim, às vezes essas pessoas têm uma visão muito poética e muito romancista do sacerdócio, né? Que é o homem perfeito, o homem santo, o homem que não falta nada, o homem que tem tudo, o homem que... Não é bem assim. Nós somos felizes à medida em que doamos a nossa vida para promover felicidade para os outros. Costumo sempre dizer, o meu entendimento de felicidade é à medida que eu faço alguém feliz. Se eu fizer alguém feliz, eu estou sendo feliz. Felicidade é fazer os outros felizes. E às vezes uma coisa tão simples, uma atenção que um idoso precisa, nem sempre tem em casa. Então quando veio o padre, tinha muitas histórias. Se fosse contar aqui, ia dar uma live só de história com os idosos. Mas você chegar, uma pessoa está ali, acamada, doente, a semana todinha, não recebe uma visita, e de repente o padre chega e a pessoa chora de emoção. Jesus chegou na minha casa, levando a Eucaristia. Não tem dinheiro do mundo que pague uma alegria dessa. Né? Você poder dar atenção, você poder escutar, você poder ajudar e saber que vai levar aquele conforto. Ontem eu tive uma experiência muito assim, dessa dimensão, uma senhora de 80 e tantos anos, foi minha ex-paroquiana e sempre perguntava por mim, eu quero padre, quero padre, quero padre. E eu fui ao encontro dessa pessoa, estava doente, já estava perdendo a lucidez, e já não falava mais, e já estava nas últimas. E quando eu estava no outro compromisso, aí alguém da família disse, vem o quanto antes, porque ela tá indo. Eu deixei tudo, desmarquei um compromisso, não fui almoçar, não fui resolver outra coisa e fui imediatamente para lá. Quando eu cheguei lá, a família estava toda sentida, eu comecei a rezar. A senhora que estava postada, já perto de morrer, retorna a cantar, a rezar, não de uma forma sequenciada, mas alguns refrãos cantou, algumas orações respondeu. Então, isso é uma emoção muito grande. Né? Eu fiz o atendimento, dei a unção, rezei, isso era por volta de 1 hora da tarde, meio de 1 hora. À noite ela faleceu. Hoje eu celebrei o sepultamento dela. Então, ou seja, são essas coisas que marcam e que a gente deu o melhor para alguém ter um fim de vida em paz. É isso, né? Então o idoso precisa muito disso. Faço um apelo, porque como padre também, a gente vê muitas coisas tristes de maus tratos com os idosos. Falta de atenção, falta de carinho.
Por outro lado, percebemos também muitas pessoas que amam, que cuidam, que dedicam. Então, cuidar dos idosos, para mim, é um gesto de amor. Aquelas pessoas são Jesus, aquelas pessoas precisam dessa dignidade, e é o mínimo do mínimo que a humanidade podia dar, deve dar a quem deu tanto, né? Criou filhos, criou netos, deu a vida todinha, muitos de uma vida muito sofrida. Agora chega no final da vida, não tem um momento de prazer, de alegria, de carinho, de atenção. Então, dar atenção a essas pessoas me faz muito bem, e porque eu entendo que ali é Jesus Cristo que recebe o carinho e a atenção. Cuidar dos idosos é um ato de amor, é um ato de fé, e que não somente a igreja, mas toda a família deveria ter. Nunca permita que um idoso sofra ou que passe por sofrimento. Eu digo isso também porque tenho pais idosos, né? Papai tem 91 anos, mamãe tem 81 anos, fizeram agora 64 anos de casamento. Então, conviver com os idosos é também aprender com eles. E, assim, padre, eu tenho uma experiência muito forte, como é importante isso que o senhor falou, da visita de um padre. Minha mãe, quando ela estava já perto de falecer, né, ela operou-se de um tumor na cabeça, e desse tumor ela ficou vegetando. Então, ela não falava, não se mexia, só em cima da cama lá, vegetando mesmo. E a gente pediu que um padre fosse lá visitar. E o padre disse, se ela estiver consciente, eu dou até a comunhão a ela. E quando ela entrou, ela começou a fazer um gesto que ela não fazia, pela condição que ela estava. Ela começou a mexer com a boca. Ela abriu o olho bem assim, olhando para o padre, e ela fez um gesto de levantar com esforço. E ele disse assim, Dona Socorro, você está ouvindo? Ela derramou uma lágrima. Ele disse, ela está consciente. Né? E ele ali pediu que a gente saísse, que ele ia fazer uma oração, aí ali com ela, e fez. Deu a comunhão, através dele, diluiu a Eucaristia no copo d'água, deu com a sínida na sonda, para que ela pudesse ter ali a Eucaristia. Ela tinha se confessado alguns dias antes dessa operação também, por isso que ele pôde dar a comunhão a ela. E com uma semana depois ela partiu, né? E depois eu fui ver que uma das promessas de Nossa Senhora do Rosário, que ela rezava no hospital um rosário todos os dias, é que não morresse sem assistência da igreja, né? Então a igreja, ela nos acompanha, é muito importante, o sacerdote que nos acompanha do batismo, né? Até o dia do nosso último suspiro. É muito importante. Então, padre, qual foi a sua primeira paróquia? Ali, onde o senhor sabe. Nossa Senhora da Conceição, em Riacho das Almas, aqui. Vou só pegar aqui um parênteses antes de falar um pouquinho aqui da paróquia de Riacho. A gente percebe que ele conhece que o senhor tem um carinho imenso por Nossa Senhora. Né? Tem uma paixão ali. Onde nasce essa paixão? Eu, quando era criança, recebi ganhei de minha mãe um quadro de Nossa Senhora das Graças. Sempre esteve comigo esse quadro. Então, teve muita devoção a Nossa Senhora das Graças. Depois, mês de maio, para a gente, na nossa comunidade, era uma festa muito grande, o mês todo. Então, eu cresci aprendendo de papai e de mamãe ter devoção para com a Virgem Santíssima. O que a Virgem Santíssima modela você, vamos dizer assim, como sacerdote? Maria é tudo na minha vida. Maria é minha mãe, é meu carinho, é meu consolo, é meu conforto, é minha paz, é meu tesouro. Depois de Cristo, depois de Deus, nada se iguala a Nossa Senhora. A devoção mariana toma de alguma parte Cristo ali? A devoção mariana, porque a gente, como os católicos, muitas vezes são perseguidos nisso aí. Até esses dias teve uma polêmica aí, né, de uma entrevista, um podcast, em que um pastor, não vamos citar nomes, mas ele disse que se fosse para uma missa, ele não fala missa, mas ele fala um culto católico, pouco se fala o nome de Jesus, se fala mais o nome de Maria. E foi feita uma contagem, né, numa missa, que só 3 vezes é citado o nome de Maria durante a missa, né? A oração do credo se fala o nome dela. Ali no momento da consagração, quando fala dos santos também. E tem outra parte, que eu não lembro agora, me recordo, que também citava o nome dela, mas o resto era mais Jesus e a Trindade o tempo inteiro. É lamentável, nós somos muito perseguidos por isso. Porque isso eu acho que a gente não deveria nem considerar e nem dar devida importância. É fruto de quem não tem conhecimento de causa. Eu vou comparar para que a gente entenda tudo isso sobre Nossa Senhora, sobre a igreja. Imagine que você pegue um álbum de sua família. Você nasceu lá no Rio, veio morar aqui, não sei nada da sua história. Aí certa vez você pega um álbum de família
E começa passando foto por foto, infância, juventude, esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meu tio, esse é minha avó. Só você vai saber falar quem é aquela Sim. sua família. Sim. Uma pessoa de fora não vai saber quem é. Vai ver lá um monte de gente, vai ver lá um monte de foto, mas pode ser qualquer pessoa. Não tem como alguém que é de fora dizer e contar a história daquele álbum de família. A igreja é um álbum de família. Somente quem é família, somente quem é igreja vai entender e vai compreender isso. Eu digo, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma pena lamentável de alguns segmentos que não dão a devida importância àquela que recebeu a devida importância nada mais, nada menos do que Deus. Então, se Deus a exaltou sobremaneira, se Deus a louvou sobremaneira, se Deus fez por ela algo extraordinário, quem somos nós? Não tem quarta pessoa da Santíssima Trindade. O Pai a escolheu por filha predileta, por mãe. O Filho, ela tornou-se mãe de Deus porque o Filho é Deus, Filho amável. O Espírito Santo tornou-se templo, esposa, virginal. Então, só esse louvor que a Santíssima Trindade fez por Maria, preservando da mancha do pecado original, tornando-a mãe de Deus, é tudo. Então, nunca, jamais a devoção e o amor que a gente dedica a Nossa Senhora ofusca a Cristo. Muito pelo contrário. Até porque eu até comparo. Imagina o oceano todinho e um copo de água desse. O que seria esse copo que não está tão cheio dentro do oceano? Quase um nada. E eu comparo e digo, tudo que a gente faz, canta, reza, novena, procissões, comparando ao que Deus fez por Maria, o nosso é somente esse copinho de água. Existe um oceano que a gente jamais vai poder atribuir a Nossa Senhora como Deus atribuiu. Quem poderia de nós preservá-la da mancha do pecado? Deus o fez. Quem poderia de nós determinar que ela geraria um verbo? Deus assim o fez. Então, quem poderia torná-la assunta ao céu? Deus. Então, tudo que Deus fez é um nada. Então, desculpa a expressão, mas eu diria que é uma bobagem muito grande dar ouvido a quem não dá a devida importância a Nossa Senhora. Porque no céu, quando chegar lá, como vai ser? E toda devoção mariana não para nela. Não, toda devoção é ela a seta que leva para Cristo. Né? Leva para Cristo. Então, essas máximas a gente não deve dar importância. A gente deve só alimentar e falar de Nossa Senhora e testemunhar Nossa Senhora. Falar do amor dela, da ternura dela. Porque aquela canção de Padre Antônio Maria sintetiza. Ela deveria ser resposta para todas essas polêmicas. Porque ama assim Maria, perguntou-me de alguém. Devo e quero sempre amar a quem Deus ama também. Se até meus inimigos devo amar com todo amor, como não amar aquela que me trouxe o Salvador. Não há Jesus sem Maria, nem Maria. Como não há Cristo sem cruz, não há Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus. Cante essa canção do Padre Antônio Maria quando se depararem com essas polêmicas e coloquemos Maria naquele lugar devido que ela tem na igreja. O papel importante de mãe. Então, somente quem é filho sabe a importância de mãe, mas vai saber mais ainda quando se tornar órfão. Você que se tornou órfão, sabe a importância que é não ter o aconchego, a presença da mãe. Então, Maria é isso, ela vem preencher esse vazio, ela vem preencher essa carência que a humanidade tem de colo de mãe. E eu só simplificava dizendo isso. Se até Deus quis tê-la por mãe, quem sou eu para não querer também? Né? E depois, quando chegar lá no céu, essas pessoas que desmerecem Nossa Senhora, imagino que querem e desejam o céu. Você imagina que Deus vai tirar Maria do céu somente para lhe satisfazer, para que você não a veja, não a contemple, não a venere e não a ame? Vai ser o contrário. Essas pessoas, quando chegarem no céu, eu desejo que cheguem, Maria também deseja, ela é mãe de todos. Se você é cristão, se você crê em Cristo, ela é sua mãe de igual modo. Querendo ou não, aceitando ou não. Não tem filhos que abandonam a sua mãe? Então, você pode abandonar, mas ela deixa de ser sua mãe? Não deixa. Foi ela que lhe criou, foi ela que lhe gerou, porque mãe é mãe. Nossa Senhora, no mundo espiritual, é isso, é mãe. E mãe é mãe, nada se equipara a uma mãe. Né? Então, menos atenção a quem menospreza Nossa Senhora e toda e total atenção àqueles que amam e que servem Maria. Ela é a estrela, depois de Cristo, que mais brilha
porque sua luz é Cristo Jesus. Ela é a mulher revestida do sol. Ela é a mulher que tem a lua sob os pés, esmaga a serpente, de 12 estrelas coroadas, rainha do céu, da terra, dos apóstolos, e os títulos mil que Maria tem. Todos os títulos são um copo d'água diante do oceano daquilo que Deus fez por ela. Quanto mais nós louvarmos, exaltarmos, será quase nada diante de tudo que Deus fez. E isso basta. Quando eu perdi minha mãe, vi na hora que vinha aquele vazio, dizia agora, e agora sem minha mãe? E só vinha na minha cabeça, no meu coração, aquela frase de Nossa Senhora, e não estou eu aqui que sou tua mãe? E isso foi o conforto, sabe? Neste momento que preencheu aquele vazio da minha mãe. Pois é, minha gente, muitas histórias bonitas, vendo como esse padre nos enche com suas palavras, né? Com muita sabedoria, com simplicidade, mas com amor no coração ele passa aqui pra gente o evangelho, né? Sempre ele é assim, não é só porque está de frente a uma câmera não, nos bastidores, na missa, as conversas dele sempre é Cristo, é sempre o céu. Pois é, Vitor, temos mensagem aí, agradecimento. A Luana, né, a sua sobrinha, no caso a afilhada, ela está aqui acompanhando a live, diz o seguinte, ó, eu sou muito grato a Deus por ele ser meu padrinho, né? E não estou em Riacho das Almas, mas estou aqui em Campina Grande assistindo a live. Que Deus abençoe. E aproveito para tomar a sua bênção. Uma bênção, Luana. Também aqui no caso, a Maria Ruda, ela disse assim, Padre maravilhoso aqui em Riacho das Almas. Também Zumar falou o seguinte, boa noite, Padre, a sua bênção, e a live está maravilhosa. E tem outros ouvintes aqui também que estão nos assistindo. E também a Aurilice aqui, isso, Aurilice, ela está aqui acompanhando, e disse assim, o grande sacerdote está aqui novamente. Obrigado Amém, pelo amém. carinho, pelo afeto e tantos. Mas você falava de Riacho das Almas, Sim. e eu recordo dizendo que aqui foi o meu primeiro amor. Foi aqui quando tudo começou. Riacho das Almas me ensinou a ser padre, me ensinou a ser diácono. Riacho das Almas é para mim um grande encanto, uma grande alegria. Vir aqui, quando eu chego naquela serra, lá no alto da serra, que aponta que veja essa torre como o dedo de Deus, como dizia Dom Costa, apontando para o céu, me dá uma emoção, uma alegria tão grande, porque aqui eu vivi os momentos mais felizes da minha vida. Seminarista, querendo ser padre, sonhando por ser padre, vim aqui algumas vezes, quando seminarista eu visitei, participei de algumas procissões, eu ficava aqui canto, mas como é lindo aqui, que igreja linda, um povo piedoso. Depois quis os desígnios de Deus que eu viesse para Riacho das Almas. Vim com o desígnio de Deus, porque eu estava destinado para uma outra paróquia. Estava tudo certo, que eu seria pároco de Altinho, eu ia para Altinho. Depois já tinha sido determinado pelo conselho, mas do nada o Dom Costa morreu e o Monsenhor Olivaldo assumiu e disse, olha, tem outra necessidade. Há uma carência nessa dimensão, nessa, e nós achamos melhor, e você não vai para Altinho, porque eu já tinha passado lá 3 anos, era a paróquia referência que eu tinha, você não vai para Altinho, mas vai para Riacho das Almas. Vim, não esperava, não imaginava que fosse aqui, apenas tinha aquela imagem. Aí vim para cá já encantado com a religiosidade do povo. E aqui foi muito bom, construí muitas capelas, muitas comunidades, muita reunião, muita procissão, muitas pastorais, é um tempo de igreja viva que me dava assim aquela alegria. Você quando começa dando Sim. toda a sua garra, né? Então aqui eu coloquei todas as minhas energias. Então foi maravilhoso ser padre aqui. Pena que foram somente 4 anos e meio, que quando está perto de completar 5, a diocese me pediu para eu ir para uma outra paróquia, e eu fui para São Francisco de Assis, em Caruaru. Depois fui para Bezerro, São Francisco passei 6 anos, depois fui para Bezerro, passei 9 anos, depois fui para Santa Cruz, passei 2 anos, e estou em São Caetano há 3 anos. Já são 24 anos de sacerdote, vou fazer agora, no dia dela, dia de Nossa Senhora das Graças. E o que eu achei muito assim, interessante, quando eu comecei a evangelizar, e foi a partir do Senhor, o senhor não lembra, mas uma das últimas missas, eu estava chegando já na igreja, como jovem, passei catequista, mas já estava perto já do senhor sair. Isso. E eu lembro que né? Em Patos. E eu fui para a sacristia, o senhor estava já de terminado a missa, guardando as coisas lá na malinha para
para ir embora para Riacho. E eu cheguei lá e fiquei só observando, né? O senhor arrumando as coisas lá. E o senhor olhou para mim assim, disse: "E aí, jovem, já decidiu sobre sua vocação?" Eu disse: "Não, estou pensando ainda." Ele disse: "Comece evangelizando." Isso eu nem sabia, né? Mas o Espírito Santo ali falou com você e comecei. E o que é incrível, quando eu começava a passar em cada capela evangelizando, que eu visitei toda a área pastoral, que hoje, né? Mas eu lembro quando você me procurou, sim, nesse período, lembro sim. Até eu disse, vá mais a Barra do Carapotóis, que ali Isso, tem menos evangelização, não evangelização, tem capela ainda, né? isso. Quem sabe lá tem no futuro, ou já tem uma capela, né? Hoje tem a capela. Pois é. E cada capela que eu passava, sempre alguém tinha uma história do Senhor para contar, sempre tinha alguma coisa ali marcada ali, essa construção, ou era a própria capela, como a Lagoa de Lagoa dos Três Irmãos, Ramada, é, Atalaia, Atalaia, Serra, Nossa Senhora das Dores, Atalaia era São João Batista, Nossa Senhora das Dores, Santo Antônio no Bandeira. Bandeira. Então sempre tinha ali uma história e um marco, e mais ainda tinha no coração das pessoas. E principalmente o que eu disse, o carinho também dos idosos. Aquele padre que acolhia, aquele padre que chegava, aquele padre que abraçava. E não era muita, assim, vamos dizer, não precisava ser muito. O senhor era padre, onde chegava. E sendo padre onde chegava, era isso que o povo quer, de fé. Quer que chegue o precisa padre. do sinal, né? E esse sinal que a gente usa da veste, tá lá, a batina, não é para se mostrar, não é para se evidenciar, ao contrário, é para se mortificar. O preto da batina lembra que você morreu para o mundo e que você vive para Cristo. E que as pessoas devem ver em você Jesus Cristo. Já tive várias experiências. Eu estava no aeroporto, estava de batina, e recentemente agora um jovem pediu a bênção, pediu uma oração, se confessou e teve a vida transformada naquele momento. Né? Que talvez, se eu não estivesse ali identificado como padre, esse jovem não tivesse se aproximado de Cristo com tanta profundeza, eu pudesse até ter perdido sua vida e sua alma. Sim. A gente viu também recentemente, que eu queria que o senhor passasse aqui um pouquinho dessa emoção. O senhor esteve no Vaticano, teve com o Papa. Me conte como é estar ali no coração da igreja, saber que ali está o túmulo, abaixo daquela basílica ali, o túmulo de São Pedro, primeiro Papa. E a basílica só sabe quem foi. A gente vê pela televisão, a gente vê que é imenso. Mas conta um pouquinho da experiência, como foi que o senhor chegou ali até o Papa? É algo extraordinário. Eu faço parte do movimento sacerdotal mariano e agradeço ao nosso grande apóstolo da fé, o Otávio, o padre Stefano Gobi, que está na glória, ao Monsenhor João Bosco Cabral, que também está na glória, por eles que me levaram para esse movimento. E por conta desse movimento, eu já tinha ido a Roma 7 vezes. E de repente tinha ido ao retiro do movimento sacerdotal mariano. Então, o primeiro encontro que o senhor tem com o Papa ou já teve com outro Papa? Nesses momentos que eu fui, era exatamente na sequência que eu queria dizer. Eu me encontrei com o Papa Bento, mas foi assim numa forma coletiva. Era o ano paulino, a igreja estava cheia, o Conde Veronil, de saudosa memória, ele que me levou, e nós fomos para o encerramento do ano paulino. E entrava o Santo Padre e o Patriarca Bartolomeu, um na direita e outro na esquerda. Eu fiquei exatamente na esquerda onde o Papa ia passar, bem pertinho. Então, como tinha os dois, ele não estava no meio, estava bem próximo das pessoas. E ali, Bento XVI vinha com aquele olhar de serenidade, de santidade. Eu fiquei tão emocionado, foi a primeira vez que eu consegui tocar no Papa. E aí eu estendi a mão para o Santo Padre, Santo Padre, sua bênção, Santo Padre. Aí então ele pegou na minha mão assim, só passando aquela mão, bem, parecia a mão de um anjo, uma coisa angelical, né? Pegou assim na mão dele, pegou na minha mão, eu fiquei extasiado. Foi quando eu cheguei mais perto do Papa. Depois o Papa Francisco, eu fui na Jornada Mundial e vi também ali, coletivamente, na catedral, com muitos padres, mas eu estava distante. Então, quando muito, vi passar assim por perto. Né? E o Papa Leão, eu fui para o encontro e ali estava bem pertinho dele. Sim, Bento XVI também, outros momentos de coletivos, e no ano sacerdotal também, passou perto dos padres. E Bento XVI, e Leão XIV, nós estivemos bem pertinho dele, numa audiência que ele teve com todos os padres,
foi muito importante. Depois entrei com os bispos também, mas tudo assim, coletivo, com 300 padres, sei tantos bispos. Uma coisa muito emocionante, mas coletiva. Quando termina o encontro, aí isso foi em julho. Em setembro ia haver a canonização de Carlos Acutis. E aí alguém disse que do movimento sacerdotal mariano que eu iria para essa participar como representante do movimento sacerdotal mariano e através de Otávio, que é um grande amigo, um grande apóstolo, e eu voltei para ir para a canonização. E de repente, do nada, além disso, outra graça, tinha acabado de chegar de Roma em julho, aí que eu também tinha sido escolhido para participar de uma audiência privada com o Papa Leão. E quem me concedeu isso foi o querido Dom Canidé Palhano, que é bispo emérito de Petrolina, e o meu querido irmão, que é filho espiritual, Padre Carlos Júnior. Ele, o Padre Carlos, selecionou para que eu e mais outros padres, que um bispo pode levar mais alguns padres. E éramos 3 padres que fomos ao encontro do Papa. Uma audiência rápida, porque a audiência era com o bispo, depois a gente teve apenas a oportunidade de saudá-lo. Mas quando eu cheguei, primeiro eu não acreditava que ia dar certo. Eu estava assim, extasiado. Aí chegamos, tinha que chegar lá 1 hora de antecedência, nós chegamos com 2 horas de antecedência para não acontecer nenhum imprevisto. Mas quando eu adentrei naquele salão apostólico, no palácio apostólico do Papa, dentro daquelas belezuras, aquele lugar santo, sabe que por ali tantos papas passaram, a igreja na sua história, é algo extraordinário. Né? Estamos esperando lá na sala e até que chega o momento. Uma sala maior, depois o Papa já estava lá de pé, nos esperando, achei isso fantástico, ele estava de pé, nos esperando. Numa sala, e primeiro entrou o bispo, aí saudou o Papa, e agora cada um ia lá para ter alguns minutos com ele. Acho que não durou 2 minutos não, foi assim muito rápido, porque era a audiência do bispo, e a gente só ia saudar, pedir a benção a ele, ter direito a uma fotografia, e também poder presenteá-lo. Aí quando eu soube que ia, eu vou fazer uma peça para o Papa. Quando eu me ordenei, eu fiz uma peça de artesanato, é Jesus lavando os pés de Pedro, lava-pés. Foi tema da minha ordenação diaconal. Eu fiz uma réplica, porque essa peça é maior, fiz uma menor e fiz rezando pelo Papa, que eu ia dar ele de presente. Só que, como eu fiquei com receio de não dar certo, eu não contei a ninguém. Ninguém sabia que eu ia ao encontro do Papa. Nem meus familiares, ninguém sabia. E porque eu mesmo não acreditava que ia dar certo. Mas quando tudo se consolidou, que me mostraram o papel oficial, que era a audiência, isso confirmou, aí eu disse, pois é certo mesmo. Fiz a imagem e disse assim, tem até um vídeo que eu gravei. Fiz isso aqui rezando pelo Papa, vou para a beatificação de São Carlos Acutis e desejo entregar esse presente ao Papa. Rezem para que eu consiga. Eu imaginava que ia dar algo errado, que a gente não ia chegar, que tanta coisa podia acontecer. Aí já imaginou se eu dissesse, vou dar isso aqui ao Papa, vou ao encontro do Papa e depois alguma coisa acontecer se não der certo. Como eu ia ficar? O que eu ia dizer? Aí por isso eu silenciei e não disse nada. Apenas disse que desejaria fazer chegar ao Papa. Reza para que eu consiga. Aí deu certo. Quando eu cheguei no Vaticano, eu gravei um vídeo de Caruaru, Alto do Moura, diretamente Caruaru para o Vaticano. Viralizou esse vídeo, mais de 300 mil pessoas ouviram, assistiram aquele vídeo. Aí era uma ansiedade muito grande esperando, mas quando eu cheguei, que entrei, eu fui o segundo padre a falar com ele, só disse, Santo Padre, sua bênção. Ele já estendeu a mão, eu beijei a mão do Papa, com a outra mão segurando, e ele olhando para a obra, né? Ele fitou os olhos. Aí eu peguei, mostrei, e disse, ele entende muito bem o português. Se você fala calmo, sem pressa, ele vai entender. Foi assim que nos foi orientado. Ele disse, Santo Padre, sou artesão, filho de artesão, fiz esta obra rezando pelo Senhor. Jesus lavando os pés de Pedro. Isso é Pedro. Aí dei de presente, ele ficou com os olhos, belo, belo. Lembra quando ele disse, belo, belo. Recebeu, e eu disse, eu peço também ao Senhor uma bênção
para os meus pais, que são anciãos e são artesãos, lá de Caruaru, do Alto do Moura, Caruaru, Brasil. Ele abençoou a peça, recebeu e me deu de presente um terço. Pronto. Depois já foi outro padre, e assim, enquanto estava acontecendo o encontro com os padres, a gente ficava de longe assim, vendo, olhando. Depois ele que propôs, não foi ele pegou o protocolo, ele propôs tirarmos uma foto juntos. Ele propôs tirarmos uma foto. Então, quando o Papa propõe tirar uma foto juntos, tem muito. Mas fora isso aí, eu relatei a sequência, né? Mas o que eu posso dizer de experiência? Eu estava ali diante de Pedro. Eu estava ali diante daquele que Jesus escolheu para ser Pedro, para conduzir a igreja. É o sumo pontífice. Foi uma experiência magnífica. Eu fiquei tão feliz que eu posso dizer, entre tantos momentos felizes, esse foi o que mais me felicitou, foi o que mais me deixou feliz, foi poder entrar na casa do Papa, ser recebido por ele, ter uma fotografia com ele, e aquilo ali foi tudo na minha vida. Foi o auge do meu ministério sacerdotal. Claro, a vida pastoral, a vida sacerdotal é incomparável, mas você ter essa experiência, em simples palavras, dizer, eu estou diante de Pedro. Era isso que vinha na minha cabeça. Eu estou diante de Pedro. E aí eu não sentia mais se estava pisando no chão, eu não sentia mais, eu fiquei adormecido, encantado, extasiado. Né? Depois a audiência com o bispo era para ser de 20 minutos, como eram 6 padres, demorou um pouquinho, ele passou quase 40 minutos com o bispo. E a gente esperando lá na antessala, né? Vivenciando aqueles momentos. Né? Depois, quando nós tivemos acesso às fotografias, eu fiquei felicíssimo. Por isso, posso dizer, foi uma experiência mística, extraordinária, fantástica, que me deixou muito felicíssimo por isso. Talvez para algumas outras pessoas não signifique tanto, talvez para outras não entendam, mas somente quem é sacerdote, quem serve a igreja, quem ama a igreja, sabe do que significa estar ali diante de Pedro. Muito mesmo. Pois é, minha gente, tem mais algum aviso? Não? Padre, vamos chegar naquele momento da gente fazer esse bate-bola aqui, tá certo? Mas antes da gente ir para isso, como esse é o espaço também aqui, como terapeuta, a gente sempre pede ao convidado que ele possa dar um conselho pela sua experiência. Claro, não clínico, né? Mas pela sua experiência. O que o senhor diria para uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que às vezes já não está pensando que a vida não tem mais jeito? Qual seria o melhor caminho que essa pessoa deveria tomar neste momento? Uma pessoa que está vivendo suas crises aí, muitas vezes tomando remédio, mas qual seria a luz de uma palavra aí que o senhor poderia dar de conforto, olhando ali para os nossos... Tantas coisas ouvintes poderiam ser ditas, mas eu queria simplificar em apenas 5 palavras, 5 verbos. Escutando Jesus dizer, vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Coragem, força, tende ânimo, eu venci o mundo. Jesus sofreu tanto para que nós fôssemos felizes. Jesus deu a vida para que a nossa vida fosse resgatada e valorizada. O preço para a nossa vida, para a nossa salvação, foi muito caro. Foi o sangue dele derramado na cruz. Então olhe para a cruz, sinta-se com ele na cruz e dê um sentido ao seu sofrimento, sem desanimar nunca, sem perder a esperança. E aconselharia ainda você encontrar resiliência espiritual. Não uma resiliência meramente humana ou tão somente pragmática para abarganhar algo que você precisa. Uma resiliência espiritual significa você estar com ele, se sentir amado por ele, ter a certeza e a convicção de que ele não lhe abandona, que a sua dor é importante, que suas lágrimas são importantes, são conhecidas pelo Senhor e ele quer enxugar o seu pranto. Confia no Senhor, espera no Senhor, coloca nele sua esperança, coloca nele o seu refúgio e conjugue comigo 5 verbos que eu aprendi com o padre Stefano Gobbi, do Movimento Sacerdotal Mariano, que ele dizia assim, diante da dor e do sofrimento, e aqui eu vou parafrasear o padre Stefano Gobbi e comentar estes verbos, essas 5 palavras, que nós devemos conjugar pela fé para termos resiliência espiritual, para ressurgir das cinzas, para sair do poço, para buscar a luzinha que existe lá no fundo do poço, que é sempre a luz de Cristo a nos nortear para Ele mesmo.
Então são estes verbos. Primeiro, sofrer. Depois, silenciar. Oferecer, confiar e esperar. Sofrer porque somos humanos, é um arquétipo da humanidade. O sofrimento é algo natural que todos nós sofremos. Quem nunca sofreu na vida? Quem não lembra das suas dores? Pode ser até que você esteja sofrendo, mas se não estiver, ou já sofreu, ou se prepare que vai sofrer. O sofrimento é algo natural. Não se assuste com o sofrimento. Ele não veio para ficar, ele vai passar. Porque a sua natureza divina que Deus colocou em você pelo Espírito Santo é para que você supere e passe pelo sofrimento. Não fique no sofrimento. Então, sofrer. Sofrer pela fé é se identificar com Cristo e se sentir amado por Ele. Sofrer. Segundo é silenciar. Silenciar aqui não é você ficar alheio a não saber o que está acontecendo ou ser um covarde que legitima a sua dor e que agora vai ficar esperando tudo acontecer sem nada fazer inerte. Não. Silenciar aqui é permitir que Deus fale na sua dor. É permitir que a sua dor tenha uma resposta de Deus na sua vida. E se você silencia pela fé orando, você vai entender a força que tem o silêncio. Às vezes não encontramos respostas. Às vezes não sabemos nem o que dizer, nem o que proferir diante da dor tão grande. Mas ela tem um potencial. O silêncio dará à sua dor um potencial de transformar. Então silencia para que Deus fale. Sofrer, silenciar. Depois oferecer. Oferecer algo da fé. Você não fica com aquela tranca no coração. Você oferece, você partilha, você coloca nas mãos de Deus, oferecendo aquela sua dor. E você vai ver que significado e sentido terá quando você oferece a sua dor a Deus. Sofrer, silenciar, oferecer. O quarto verbo é confiar. Ter confiança em Deus. Confiar que seu sofrimento vai passar. Confiar que Ele se importa com você. Confiar que Ele lhe ama. E confiar em seu potencial. Confiar em seu coração que você é capaz de vencer e de superar. E por fim, esperar. Porque quem espera em Deus não será decepcionado. Conjugue esses verbos pensando nas 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrer, silenciar, oferecer, confiar e esperar. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Amém, Padre. Muito bem mesmo. Padre, vamos fazer aquela história. Eu falo uma palavra e o senhor diz a primeira coisa aí que vem na sua cabeça, uma frase. Deus. É amor, é misericórdia, é bondade infinita. É nosso tudo. Fé. É amor, é coração batendo forte por Deus. Fé é experiência, não é teoria, não é mágica. Fé é vivência, é permitir-se ser guiado por Deus. Família. É tudo de bom. É o tesouro, é a alegria, é a riqueza. Família é tudo de bom. Um abraço para a minha família, meus pais, meus tios, meus 10 irmãos, meus 42 sobrinhos, primos e primas. Tenho uma família enorme. Eu amo todos vocês. Amigos. Amigo é um tesouro. Quem encontrou um tesouro, quem encontrou um amigo, encontrou um grande tesouro. Amigo de verdade, amigo em Cristo. A amizade é tudo de bom. Quem tem um verdadeiro amigo tem um tesouro. Dinheiro. Eu diria que é necessário enquanto lhe promove a dignidade, mas enquanto não lhe escraviza. A origem de todo o pecado e de toda a maldade está no dinheiro. Então, use ou possua como se não possuísse, mas não seja escravo do dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Sejamos livres nesta dimensão. O que não nos pode faltar é o tesouro maior que é a graça de Deus. O dinheiro é secundário. Igreja. É a família maior, é a alegria, é o meu tudo. Igreja é o pedacinho de céu entre nós. Amor. Deus é amor. E quem ama conhece a Deus. Somente quem ama conhece a Deus. Amor é Deus agindo em nós. É a ação de Deus. É a moção de Deus que nos motiva a voltarmos para Ele. Um sonho. Que as pessoas se amem, que o mundo seja melhor, mais justo, mais fraterno, que ninguém passe fome, que nenhum idoso seja abandonado. E um sonho de poder, até o último dia da minha vida, contribuir para que o mundo seja melhor, mais santo, mais cheio de Deus. Sonho de fazer sempre os outros felizes. E a última pergunta, que é feita para todos: o que é a vida?
A vida é uma ação linda de Deus agindo em nós. A vida é o mais precioso dom que Deus nos dá, dizia São João Bosco. E o que nós fazemos dela é a nossa resposta a Ele. Então viva para Deus. Viver para Deus é ter a certeza que a vida continuará plenamente nele. Dê sentido à vida. Ame a vida. Valorize a vida. A mesma provocação, a mesma pergunta e provocando outra resposta. O que é a vida? A vida é a força que nos dá sentido de ser o que somos. A vida é o revelador do mistério de Deus. A vida nos revela Deus. Viver para Deus é o único sentido da vida. Amém, amém. Agradeço a presença de todos que participaram nessa live, que deixaram seus comentários. Teve mais comentários, mas para não se estender muito, né? A gente leu isso. Não vamos agradecer a todo mundo porque é muita gente, né? Mas, Padre, um presente pela sua participação aqui conosco, por ter vindo, tirado da sua agenda esse tempinho, né? Para que as pessoas possam ouvir as suas palavras, saber um pouquinho da sua história. Então, leve esse presente como carinho da sua participação. Muito obrigado, William. E eu agradeço de coração pela oportunidade de poder ser entrevistado por você. Foi muito bom. Espero ter tocado o coração de tanta gente com o meu testemunho. Saibam que eu sou um padre feliz, felicíssimo por ter me tornado sacerdote do Altíssimo. O cônego Luiz Antônio é um sacerdote feliz simplesmente por ser padre. Se 1000 vidas eu tivesse, só existe uma. Mas se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu ofertaria e seria sacerdote. Onde a gente encontra o senhor nas redes sociais e onde encontra pessoalmente, onde o senhor está atualmente? Pessoalmente, eu estou na paróquia de São Caetano, na cidade de São Caetano, como pároco. E nas minhas redes sociais, nós temos lá no YouTube, você bota @cônego Luiz Antônio, no YouTube Cônego Luiz Antônio, no Instagram também, @cônego Luiz Antônio, e também Padre Luiz Antônio no Facebook. E no TikTok também, Cônego Luiz Antônio. Eu sempre estou aí nas redes sociais, mandando mensagem de fé e de esperança para todos. Tem muitas perguntas, Padre, mas o horário a gente tenta manter 1 hora, né? Mas em breve, outro convite de novo para a gente explanar mais, falar mais ainda aí da palavra de Deus, porque é muitas coisas, muito assunto que não dá numa live só a gente saber um pouquinho do senhor, da sua história. Estou disposto a voltar quando necessário for. E terminar essa live, termino dando a benção a cada um que está aqui participando conosco e que também que vai ver esta live depois. Muito bem. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem, sempre Virgem Maria, desça sobre todos os internautas que nos acompanham e que rezaram conosco, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salve Maria, nossa alegria. Amém. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima live, se Deus quiser e nos permitir.